A história da Atlântida, contada por Platão, sempre deixou as pessoas curiosas. Até hoje, estudiosos e exploradores se perguntam: a Atlântida realmente existiu? Ou é só uma história para nos ensinar a não sermos orgulhosos? Como um povo tão forte, que dominava os mares e assustava a Grécia, sumiu do mapa? Por que só Platão falou da Atlântida em seus textos antigos? Onde ficava essa ilha misteriosa? Em resumo, as pessoas se perguntam se a Atlântida foi um lugar real, ou apenas uma invenção de Platão para nos dar uma lição. É estranho que uma civilização tão poderosa tenha desaparecido sem deixar rastros. Ninguém além de Platão menciona a Atlântida em textos antigos, o que levanta suspeitas. A localização da ilha é um grande mistério que intriga muita gente. Onde ficava a capital da Atlântida? E o que teria acabado com essa nação tão famosa, do jeito que Platão contou, em apenas um dia e uma noite? Essas perguntas fazem com que estudiosos e exploradores do mundo todo procurem pela Atlântida em lugares como Marrocos, Indonésia, Bolívia, o Mar do Norte, o Mar Mediterrâneo e até no deserto do Saara. Mesmo assim, a maioria das pessoas que estudam o assunto acha que a história de Platão é só uma invenção. Um conto para nos ensinar a não sermos orgulhosos e violentos. Afinal, Platão gostava de usar histórias inventadas em seus escritos, e ninguém acredita que seus diálogos sejam cópias. Em resumo, Platão e Sócrates foram pessoas reais. Platão misturava fatos reais com ficção em seus escritos. A história da Atlântida parece ter elementos reais, não ser pura ficção. A descrição da Atlântida não se encaixa na ideia de uma utopia. Os detalhes da história sugerem que Platão pode estar descrevendo um lugar real. Muita gente acha que a história da Atlântida, e é isso que os exploradores estão fazendo agora com a Atlântida, procurando as dicas que Platão deixou em seus escritos para tentar encontrar a cidade perdida. Em resumo, a história da Atlântida pode ter vindo de fontes reais, como os sacerdotes egípcios. A descoberta de Troia mostrou que histórias antigas podem ter um fundo de verdade. Os exploradores estão usando as dicas de Platão para tentar encontrar a Atlântida, assim como Schliemann fez com Troia. Uma das coisas mais estranhas sobre a Atlântida era o jeito que a cidade do porto era construída. Se você olhasse a Atlântida de cima, veria uma ilha no meio, cercada por círculos de terra, como se fossem anéis, separados por água do mar. Esses anéis de terra eram ligados por pontes, e dava para ir de barco para o sul, em direção ao Oceano Atlântico. Os cientistas que estudam a Terra, os geólogos, acham que essa formação parece com o jeito que uma ilha se forma quando um vulcão entra em erupção debaixo do mar. A lava esfria e vira terra, e depois o mar e o vento mudam o formato da ilha. A gente encontra restos de uma ilha parecida com essa, na ilha de Santorini, na Grécia, no Mar Egeu. Lá vivia um povo antigo chamado Minoico. Em 1913 e 1917, duas pessoas, Katie Frost e E.S. Boak, disseram que a história da Atlântida e sua destruição poderia ter a ver com a história desse povo minoico que vivia em Santorini. Em resumo, a localização da capital da Atlântida e sua destruição repentina são grandes mistérios. A busca pela Atlântida é uma aventura mundial. Muitos acreditam que a história da Atlântida é uma lição, não um fato histórico. Platão usava histórias fictícias, então seus relatos não são considerados 100% verdadeiros. A gente não acredita que Platão tenha escrito conversas reais como se fossem gravações, mas ele e Sócrates, o personagem principal de seus escritos, existiram de verdade. Platão era muito bom em contar as histórias de Sócrates, e ele sempre colocava nelas coisas que aconteceram de verdade no mundo. Quando a gente lê a história da Atlântida nos livros de Platão, Timeu e Critias, não parece que ele inventou tudo.
tem muita coisa ali que parece real. Algumas pessoas acham que Platão inventou a Atlântida porque ele fala de deuses e de pessoas que eram metade Deus, metade gente. Mas outras histórias antigas também falam dessas coisas. Muita gente acha que Platão estava descrevendo um lugar perfeito. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e assista a parte 2 desse vídeo que está na descrição. Uma das coisas mais estranhas sobre a Atlântida era o jeito que a cidade do Porto era construída. Se você olhasse a Atlântida de cima, veria uma ilha no meio, cercada por círculos de terra, como se fossem anéis, separados por água do mar. Essa formação lembra ilhas vulcânicas, como Santorini, na Grécia, que também foi destruída por um vulcão há muito tempo atrás. Será que Platão se inspirou em Santorini para criar a história da Atlântida? Santorini era um lugar importante para quem navegava, com um povo antigo e inteligente, os minoicos, que construía coisas incríveis. Mas é difícil dizer que Santorini é a Atlântida que Platão descreveu. Os círculos de terra que Platão mencionou não existem em Santorini. E a ilha mais importante da região, na época, era Creta, não Santorini. Além disso, Santorini não afundou no Oceano Atlântico, como Platão disse que aconteceu com a Atlântida. Ela foi coberta de cinzas por causa da erupção do vulcão, no mar Egeu. As datas que Platão deu para o Atlântida também não batem com a história de Santorini. E Platão disse que a Atlântida ficava perto de um lugar chamado Pilares de Hércules, que a maioria das pessoas acha que é o Estreito de Gibraltar. Santorini fica longe de lá. Platão descreveu a Atlântida como uma terra um pouco maior que a Líbia, que ficava depois dos Pilares de Hércules, que eram como a porta de entrada para o mundo desconhecido. Então, a Atlântida deveria estar em algum lugar no Oceano Atlântico, a oeste da Espanha e do norte da África, não em Santorini. Alguns acham que a Atlântida ficava na América do Sul, na Amazônia, na Bolívia ou perto de Cuba, porque encontraram cidades antigas submersas por lá. Mas seria muito difícil para um povo antigo atacar a Grécia vindo de tão longe. Cuba é apenas um dos muitos lugares no mundo onde cidades antigas foram engolidas pelo mar. Em Malta, por exemplo, encontraram trilhas esculpidas em pedras que levam para o fundo do mar. No Japão e na Índia também encontraram ruínas de cidades submersas. Isso mostra que existiram civilizações muito antigas antes da nossa. Mas esses lugares não são a Atlântida de Platão. Eles estão no lugar errado. As pistas que Platão deixou sobre a localização da Atlântida levaram alguns exploradores a procurar na costa da Espanha e do norte da África. Fotos tiradas do espaço mostram que a costa da Mauritânia tem marcas de uma grande inundação. Areia e lama cobriram uma área enorme, que vai do Oceano Atlântico até o deserto do Saara. Partes dessa área, que hoje são terra firme, já estiveram debaixo d'água, e no deserto encontraram restos de animais marinhos, como esqueletos e conchas, o que prova que ali já foi mar. Em 2008, duas pessoas, Natalie Rosen e George S. Alexander, começaram a estudar uma coisa estranha na paisagem da Mauritânia, uma estrutura circular chamada Olho da África, ou estrutura de Richat. Essa estrutura tem anéis de terra e depressões, parecendo com o jeito que Platão descreveu a Atlântida, com o mar mais alto ou a terra mais baixa. A semelhança com a Atlântida fica ainda maior. E outras coisas que Platão falou também se encaixam, como pedras coloridas, fontes de água doce e salgada, muitos ossos de elefantes, montanhas, rios e lama antiga perto do mar. Rosen e Alexander mostraram que o tamanho da estrutura de Richat é parecido com o tamanho da capital da Atlântida que Platão descreveu. O anel de fora tem 23,5 quilômetros de diâmetro, segundo os textos de Platão. Alguns críticos dizem que a estruturação de Richat é maior, com 35 a 50 quilômetros de diâmetro. Mas mesmo assim, ela é cercada por montanhas e lama, como Platão falou, e tem uma passagem para o mar. Tudo isso é muito interessante. Mas será que a Atlântida ficava mesmo na Mauritânia? Platão disse que a Atlântida ficava além dos Pilares de Hércules, o que significa que ela deveria estar em um lugar desconhecido, mais longe. Mesmo que a Mauritânia estivesse debaixo d'água, ainda seria perto do continente africano. E a estrutura de Richat não está virada para o norte e sul como Platão falou, mas para sudoeste. Além disso, a região perto da estrutura não é como Platão descreveu. A lama e a areia não atrapalhariam a navegação, como Platão disse que aconteceu depois da destruição da Atlântida. E se a estrutura de Richat for mesmo a Atlântida, onde estão as ruas, os prédios e as construções gigantes que deveriam ter sobrado? Em outros lugares, como Cuba, Malta e na Índia, encontraram cidades antigas debaixo d'água, com ruas, escadas, prédios e templos, mesmo depois de 10 mil anos. Por que não encontraram nada parecido na Mauritânia? Quando olhamos para a época em que a Atlântida teria sido destruída, vemos que coincide com um grande evento que aconteceu na Terra.
Cientistas acreditam que a Terra foi atingida por pedaços de um asteroide gigante há 12.800 anos. Isso teria destruído a civilização Clovis na América do Norte, matado muitos animais e causado incêndios e tsunamis em todo o mundo. Esse evento, chamado Cometa Clovis, teria causado uma nova era do gelo, ainda mais fria que a anterior e quase acabado com a humanidade. Então, é possível que a Atlântida tenha sido destruída por terremotos e tsunamis causados pelo impacto do cometa Clovis. Isso explicaria por que cidades antigas em Cuba, Malta, Japão e Índia estão debaixo d'água hoje. Esse período frio durou até 11.600 anos atrás, e encontraram uma cratera gigante de um meteoro na Groenlândia, que pode ter a ver com a morte de muitos animais nessa época. Será que a estrutura de Richat é mesmo a Atlântida? Ou será que ela está no lugar errado? E por que não encontraram construções antigas lá? Platão disse que a Atlântida ficava além dos pilares de Hércules, o que sugere que ela estava no meio do Oceano Atlântico. Mas o que encontraram lá que poderia provar que a Atlântida existiu? E por que isso é importante, se já encontramos outras cidades antigas debaixo d'água? Por que a Atlântida é tão especial? O arqueólogo Richard Freund tem estudado ruínas na Espanha que podem ter a ver com a Atlântida. Ele usou um aparelho que mede a eletricidade do solo e encontrou uma estrutura circular enterrada em Doñana, uma região alagada. Essa estrutura pode ser a Atlântida, pois tem paredes antigas e uma camada de gás metano, que indica que muitos animais e plantas foram enterrados ali de uma vez só, em uma catástrofe. Mas é difícil escavar lá por causa da lama. Enquanto isso, outros arqueólogos encontraram um templo antigo em Canchuruano, a 200 quilômetros da costa. Esse templo pode ser um memorial da Atlântida, pois tem objetos de ouro, prata e bronze, como Platão descreveu. E no chão do templo tem um desenho do símbolo egípcio da metalurgia, o que indica que o povo da Atlântida trabalhava com metais. Além disso, encontraram uma pedra com a imagem de um guerreiro com uma espada e um mapa da Atlântida, o que reforça a ligação com a história de Platão. Não esqueça de deixar seu like e assistir a parte 1 e 3 desse vídeo que está na descrição. Mas é difícil escavar lá, por causa da lama. Enquanto isso, outros arqueólogos encontraram um templo antigo em Canchuruano, a 200 quilômetros da costa. Esse templo pode ser um memorial da Atlântida, pois tem objetos de ouro, prata e bronze, como Platão descreveu. E no chão do templo tem um desenho do símbolo egípcio da metalurgia, o que indica que o povo da Atlântida trabalhava com metais. Além disso, encontraram uma pedra com a imagem de um guerreiro com uma espada e um mapa da Atlântida, o que reforça a ligação com a história de Platão. Talvez a Atlântida esteja mesmo na Mauritânia ou na Espanha. A frase de Platão, além dos pilares de Hércules, pode significar que ela estava no Atlântico, mais perto da Europa. Mas por que isso é tão importante? Porque tantos pesquisadores gastam dinheiro e tempo procurando por um lugar que muitos acham que é só ficção. Em 2005, pesquisadores de todo o mundo se reuniram na Ilha de Melos para discutir a Atlântida. Eles criaram uma lista de 24 coisas que um lugar precisa ter para ser a Atlântida, baseada nos textos de Platão. Nos 150 anos desde que encontraram Troia, nenhum lugar chegou perto de cumprir todos esses requisitos, mas encontramos cidades antigas debaixo d'água em outros lugares, como na Amazônia, no Mar do Norte, em Cuba, Malta, Japão e Índia. Então, por que a Atlântida é tão importante? Para mim, encontrá-la seria como provar que Platão estava certo sobre outras coisas que ele falou, coisas que podem mudar a nossa visão do mundo. Platão falou de 3 fontes de conhecimento: a lógica e a observação da natureza, experiências com drogas e os ensinamentos dos sacerdotes egípcios. Se Platão estiver certo sobre a Atlântida, talvez ele esteja certo sobre outras coisas também. Mas será que ele inventou tudo, misturando fatos e ficção? Platão usava histórias inventadas para ensinar, como eu fiz em um livro que escrevi. Ele usou personagens reais, como Sócrates e Solon, para contar histórias fictícias com mensagens importantes. Se a Atlântida for real, o que mais de Platão devemos levar a sério? A origem do universo, a intervenção de seres de outros planetas na nossa evolução, a vida após a morte, as catástrofes que reiniciam a humanidade a cada 5.000 anos, as experiências com drogas que mostram outras dimensões. Eu acho que estamos nos enganando ao ignorar Platão. Eu quero saber a verdade sobre o que ele falou, mesmo que não encontremos a Atlântida. Ele é um dos maiores filósofos de todos os tempos, e suas ideias podem mudar a nossa vida. Se um dia encontrarmos a Atlântida, isso será como uma luz que ilumina tudo o que Platão disse. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.